frase não é falta de formalismo, nem eu quero dizer que a gente seja proibido de usar isso no cálculo 1. Mas a gente tem que contextualizar, né? Tem que evitar que essa frase vire um sinônimo, a única maneira de pensar sobre continuidade. Beleza? Fazendo um paralelo, porque quando a gente faz derivada integral, tem muitas coisas assim também. Então, por exemplo, né, só para fazer um outro exemplo disso, quando a gente fala a derivada é a inclinação da reta tangente no ponto, beleza? Essa frase, ela até é verdadeira, mas não é uma definição de derivada, porque a ideia de reta tangente depende da ideia de derivada e não o contrário, tá? Então ela também tem essa... A gente pensa em derivada como uma coisa que serve para determinar a inclinação da reta tangente, como se a reta tangente fosse uma coisa que pré-existisse em relação à derivada. Mas é exatamente o contrário. A gente precisa do conceito de derivada para definir reta tangente. Então não é que essa frase seja errada. Essa aí é errada mesmo, tá? Mas a analogia que eu estou falando é como a gente usa isso em cálculo. Tá? Então, essa é errada porque alguns termos dela estão imprecisos, né? Assim, se pode desenhar sem tirar o chapéu dentro do domínio, beleza? E mesmo assim, o que a gente quer dizer com desenhar? Certo? Porque quando a gente fala desenhar ou traçar, a gente pensa muitas vezes num traçado suave. É isso que eu quero começar problematizando. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa em função contínua, qual é a primeira imagem que vem na nossa cabeça? Um negócio super bem comportado, é ou não é? Tipo uma parábola. Não é não? Beleza? E as funções contínuas podem ser muito mal comportadas. Tá? Por exemplo, essa aqui. Essa aí é chamada função de Weierstrass. Assim, a gente não vai demonstrar as coisas sobre ela, demonstrar que ela é contínua, etc. Mas, na verdade, essa função aí é uma função contínua que não tem derivada em nenhum ponto. Beleza? Tranquilo? É isso. Quando a gente pensa em função contínua, a gente pensa numa coisa super suave, né? Uma coisa super bem comportada. Tá? Porém, assim como, né, sempre, já falei isso algumas vezes, né, a irregularidade sempre é mais predominante que a regularidade matemática. Se a gente pensar no universo de todas as funções reais, a maioria é descontínua. E se a gente pensar no universo de todas as funções contínuas, a maioria não tem derivada. Beleza? Então, a regularidade é uma coisa excepcional, uma coisa que eu tenho que dar uma sorte louca para aquilo acontecer. Beleza? Então, esse aí é um exemplo que, na verdade, representa a maioria das funções contínuas, tá? De uma função que não tem derivada em nenhum ponto. Então, ela é tipo como se fosse um eletrocardiograma, alguma coisa, um negócio de terremoto, sabe? Um negócio todo assim, ela não é suave em nenhum pedacinho dela, ela não tem derivada em nenhum ponto, beleza? E aí a gente não vai demonstrar nada sobre ela, mas só, vocês estão vendo aquele somatório ali, como é que essa função é construída? Ela é construída como o limite de uma série, concorda? O somatório até infinito ali, beleza? Tranquilo? Tá? Então, na verdade, ela é uma série de funções, que é uma coisa que a gente nem falou aqui, mas é só para ter uma ideia, que é o seguinte. Então, quais são os termos dessa série? Eu estou pegando um cosseno e aqui dentro tem um B, uma constante elevada a n, concorda? Beleza? Então, o que essa constante faz? Essa constante, conforme n vai aumentando, né? Que eu tenho aqui b elevado a n, ela vai aumentando a frequência dessa função. Então ela vai fazendo isso aqui. Quanto maior o valor de n, mais ela vai ficar assim, ela diminui o período, tá? Nessa função, beleza? E aqui eu tenho esse a elevado a n multiplicado
multiplicando do lado de fora, e esse A é um número menor do que 1, tranquilo? Certo? Então o que esse A elevado a N vai fazendo? Vai diminuindo a amplitude. Então essa função aqui, A elevado a N cosseno de B elevado a N πx, ela é uma função que conforme N vai aumentando, ela vai ficando mais assim e mais assim, beleza? Ela vai oscilando mais e tendo uma amplitude menor, mais achatada. Tá legal? Beleza? Essa amplitude menor é para garantir a convergência dessa série. Beleza? Então eu posso pegar esse A elevado a N aqui, como se fosse tipo assim, meio elevado a N. Eu vou ter uma série geométrica. Tranquilo? Então é para garantir ou um número qualquer, um A menor do que 1, eu vou ter uma série geométrica. Beleza? Para garantir a convergência, beleza? Então eu tenho uma coisa que vai convergir, mas que vai oscilar cada vez mais. Quando eu passo isso ao limite, essa oscilação, que é cada vez maior, ela provoca a não diferenciabilidade em nenhum ponto. Porque ela fica cada vez mais tremida, então esse aumento desse negócio causa que o limite seja descontínuo. Não dá para demonstrar isso assim, a demonstração disso não é nada fácil, mas só para a gente ter uma ideia, beleza? Então essa é uma forma de obter funções contínuas que não tem derivadas em nenhum ponto. Tranquilo? Beleza? E quando a gente pensa em função não derivável, em geral a gente pensa num bico, concorda? Tipo módulo, né, assim. Mas isso aí eu não posso nem falar em bico, porque bico dá uma ideia, né, que você tem um pedacinho reto, alguma coisa assim, dos dois lados. Essa aí não é nem isso, porque ela é totalmente não diferenciada, então não tem nem bico, assim, certo? Ela é uma coisa completamente irregular, ou seja, não suave, mas ela é contínua, ainda assim. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Pô, tranquilo? Certo? Bom, aí vamos ver outro exemplo. Não tem derivado em nenhum ponto. Então esse exemplo anterior é isso. Função contínua não é necessariamente suave, tá? Bom, agora vamos ver outro exemplo que são funções super legais, tá? Essa aí é seno de 1 sobre x, tranquilo? Que eu defino, ela não está definida no zero a princípio, beleza? Na expressão seno de 1 sobre x, só que eu defino ela, u de 0 igual a 0, beleza? Mas como é que é o gráfico dessa função? É assim, ó. Está dando para visualizar esse gráfico? Ela vai oscilando mais quando ela vai se aproximando da origem. Para entender essa oscilação, eu posso fazer aquela conta ali, né? Onde é que o gráfico intercepta o eixo horizontal? Ou seja, onde é que u de x é igual a 0? Certo? U de x é igual a 0 é quando u de x é o quê? É seno de 1 sobre x, concorda? Quando é que seno de alguma coisa é 0? Quando essa coisa é igual a kπ com k pertencente a z. Tranquilo? Então eu vou ter que ter, para isso aí ser 0, eu vou ter que ter 1 sobre x igual a kπ. Então x igual a 1 sobre kπ. Concorda? E k para todo k pertencente a z. Então, na verdade, essa função, repara só, ela tem uma sequência de raízes se acumulando no zero. Tá legal? Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Né? Porque quando k é igual a 1, eu vou ter 1 sobre π. Quando k é igual a 2, eu vou ter 1 sobre 2π. Depois 1 sobre 3π. Então, esses são os pontos onde ela corta o eixo x. E a mesma coisa do lado negativo. Então ela vai fazendo assim, cada vez. É legal ver essa função no GeoGebra mesmo, tá? Porque você pode ir ampliando ali e ver que ela vai oscilando e essas oscilações vão ficando cada vez mais apertadas, tá? Beleza, pessoal?
Tranquilo? Certo? Então essa função, o que acontece? Ela é contínua em todo ponto diferente do zero, mas ela é descontínua no zero. Tá legal? Certo? Essa função, eu só estou falando dela para falar da próxima que vem em seguida, tá? Ela é um instrumento para falar da próxima. Beleza? É, exatamente. Mas todo mundo entendeu que essa função é descontínua no zero? Certo? E essa função, ela tem aquilo que a gente chama, às vezes, de uma descontinuidade que a gente chama de essencial. Por que é uma descontinuidade essencial? Porque não tem como eu mudar o valor. Porque, repara, eu defini ali 1 de 0 igual a 0, concorda? Não tem nenhum valor que eu bote ali que ela vire contínua. Beleza? Por isso que é uma descontinuidade essencial. Ela é uma descontinuidade que não é removível. Tá? Essa aqui também não é removível. Aquela descontinuidade removível é aquela função que eu tenho assim, ó. E aí eu defino um ponto aqui, beleza? Se eu mudar a definição da função nesse ponto, ela se torna contínua, concorda? Tá? Essa aqui não tem nenhum ponto que eu possa mudar porque ela fica contínua, porque ela fica oscilando. Então o gráfico dela, o gráfico está se acumulando nesse intervalo inteiro entre menos 1 e 1 aqui na vertical, no eixo Y. Todo mundo visualiza isso? Certo? Beleza? Então eu botei 1 de 0 igual a 0, mas eu poderia botar 1 de 0 igual a qualquer coisa. Beleza? Que ela continuaria descontínua. Tá de boa isso? Tranquilo? Tá? Bom, aí eu vou botar outro exemplo aqui que é mais legal, tá? Que agora, o que eu vou fazer? Eu peguei essa mesma função que estava no slide anterior e multipliquei por x. Então eu tinha seno de 1 sobre x, que tem aquele gráfico, e agora eu multipliquei por x. Quando eu multipliquei por x, o que acontece? Geometricamente, eu vou afunilar esse gráfico. Estão vendo ali? Então eu tenho uma reta pontilhada y igual a x e uma reta pontilhada y igual a menos x. O que acontece? Na verdade, até o termo que a gente usa para isso é modular. A gente sabe que é modular, que vem de ondas sonoras, né? Tipo assim, você modular alguma coisa. Que essa função seno de 1 sobre x está variando entre menos 1 e 1, concorda? Então, quando eu multiplico esse seno de 1 sobre x por qualquer coisa, ela vai passar a variar entre aquela coisa e menos ela. Tá de boa? Né? Então, essa função ela fica presa entre as retas y igual a x e y igual a menos x, porque eu tenho um seno ali dentro. Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Então, repara, essa função ela está se afunilando no zero ali, mas ela continua com aquelas infinitas oscilações ali perto do zero. Tá beleza? Tranquilo? Tá? Então, agora o que aconteceu? Essa função aí para vocês é contínua ou descontínua no zero? O que vocês acham? Quem acha alguma coisa? Contínua, que ele falou. Alguém discorda dele? Para vocês, essa função intuitivamente é contínua ou descontínua? Não importa a resposta estar certa, não, tá? O que importa é que vocês estão, como vocês veem essa função. E aí? Contínua. Alguém acha que essa função é descontínua? Todo mundo vê de boa que essa função é contínua no zero? Sim. Pode falar, gente. Eu queria até que alguém falasse descontínua. Mas todo mundo vê de boa que ela era contínua no zero, tá? A gente vai agora ver um teorema que ajuda a entender por que ela é contínua, tá? Formalmente. Mas todo mundo está convencido que ela é contínua no zero? Ou não? Duvidar que essa função é contínua no zero é um sinal de
Porque a outra não é, né? Hã? A anterior não é contínua no zero. A anterior não é contínua no zero. Essa aí é. Embora ela tenha a mesma oscilação do anterior, só que ela está afunilando no zero. Então os valores estão oscilando, mas estão se aproximando do zero. Por isso, basicamente, ela é contínua. Beleza? Tranquilo? Só que ela, num certo sentido, ela quebra aquela ideia também de desenhar assim, porque se eu começo, porque ela é contínua, mas ela tem infinitas oscilações. Se eu começo a desenhar de um lado, eu nunca vou passar para o outro. Beleza? Porque eu vou ficar sempre assim, eu nunca vou chegar no zero, beleza? Mas ela é contínua no zero. Tá legal? Ficou claro isso? Sim? Ou não? Certo? Vamos fazer outra pergunta, ver se vocês entenderam mesmo. Se em vez de eu multiplicar por x, eu multiplicar por x2, como vai ficar esse gráfico? Como vai ficar a cara do gráfico? Limitada por duas parábolas. Todo mundo vê isso? Beleza? Essa função, quando eu multiplico por x2 ali, ela vai continuar sendo contínua, mas mais do que contínua, ela vai ser derivável do zero, certo? x2 sendo de 1 sobre x. Ela tem derivada no zero, beleza? Tranquilo? Além de ter derivada no zero, essa função x2 sendo de 1 sobre x é um exemplo de uma função derivável no zero, no caso. A derivada daquele ponto é zero, mas aquele ponto não é nem máximo, nem mínimo, nem ponto de inflexão. Ao contrário do que a gente aprende no cálculo 1. Então é um ponto que tem f' de x igual a zero, mas esse ponto não é máximo, nem mínimo, nem ponto de inflexão. Tá? Isso tem a ver com a aceleração. Tem a ver com oscilação. No caso desse outro exemplo da derivada, ele tem a ver com o seguinte: uma função pode ser derivada, mas a derivada pode ser descontínua. E é isso que provoca, que faz ela não ser máxima nem mínima por inflexão. Mas enfim, todo mundo está convencido que essa função é contínua? Sim? Eu acho mais antinatural pensar que a outra não é. A outra? É. Tá. Então, agora a gente vai ver um teorema que eu acho que ajuda a pensar nesses dois exemplos. Beleza? Todo mundo concorda com o André ou não? A anterior é descontínua, essa aí é contínua. O que vocês acham mais fácil de aceitar? Essa aí. Essa é mais fácil de Que a outra é descontínua? Tá. Beleza. Então, isso, o fato de se aproximar do zero, elimina aquele critério, né? Delta, né? E o S que seja atingido. Isso. Vai ficar cada vez mais a proximidade. Exatamente. É isso. Tá? O outro era mais fica mais fácil de analisar isso. Sim. É porque o outro não está se aproximando de ninguém. Se eu pegar, repara só, o anterior, se eu pegar o zero, faz de conta ali, o de zero é igual a zero. Se eu pegar um raio epsilon em torno do zero, vai ter sempre alguém perto do zero no eixo x, que a imagem está fora, porque qualquer raio epsilon, qualquer raio delta que eu pegar na horizontal, dentro daquele raio delta vai ter uma oscilação, perceberam? Certo? Então vai ter um ponto que está lá em cima e um ponto que está lá embaixo. Por isso que ela é descontínua. Melhorou agora? Sim. Eu acho que a gente pensando naquela frase, isso aí causa mais diferença. Mas se a gente pensar na definição, acho que é o contrário. Você pensa na ideia de limites laterais, que é isso que eu estava falando hoje? Sim. Então, o limite lateral aí não existe. Tá? Mas calma que a gente vai falar de limite. Também quero problematizar isso, essa coisa de limite. Porque eu estava fazendo quando você perguntou, né? Eu estava aqui ao dia pensando no negócio e pensando. Mas para esse caso. Não, para esse caso aí, até essa maneira de pensar em limite se aplica. Então, aí eu fui olhando e eu falei, não, ela tem
Então, na verdade, essa aí é o seguinte: os limites laterais não existem. Nenhum dos dois. Porque são vários, quando eu me aproximo pela direita, eu tenho várias imagens. Exatamente. Ali, né? Então, aí esses vários, pela direita, esses vários pela esquerda, me deram a ideia de descentralidade. Exatamente. Então, quando eu me aproximo pela direita e pela esquerda, qualquer raio delta que eu pegar aqui na horizontal, pensa um raio delta aqui na horizontal, por menor que seja esse raio delta, dentro desse raio delta tem um ponto onde ela vale 1 e um ponto onde ela vale menos 1. E não só isso, dentro de qualquer raio delta tem um ponto onde ela vale qualquer coisa, entre menos 1 e 1. Beleza? Porque dentro de qualquer raiozinho em torno do zero, ela vai lá em cima e lá embaixo. Beleza? Então tem uma oscilação completa. Tem, na verdade, dentro de qualquer raio delta tem infinitas oscilações completas. Tranquilo? Certo? Então eu nunca consigo nenhum raio delta na horizontal em torno do zero de tal forma que todo mundo esteja dentro de um raio epsilon aqui. Melhorou? Sim? André? Sim? Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas, vamos ver, esse teorema aqui, que é uma maneira de pensar sobre, que assim, a gente pode pensar nesse ponto de vista também. Esse teorema ele é bem útil, assim, e ele, como vocês estão vendo ali, chama caracterização de continuidade por sequências. Tranquilo? Essa palavra caracterização sempre é um sei somente ser, né? Assim, beleza? Porque como é que a gente caracteriza funções contínuas? É dessa maneira. O que esse teorema diz? Veja bem. Uma função, esse teorema tem uma coisa assim, não sei, tem uma dificuldade talvez na demonstração, porque ele é um sei somente ser, e um dos lados de sei somente ser é uma implicação, tá? Beleza? Mas como é que esse teorema diz? Que a função é contínua no ponto x0, certo? Sei somente ser. Repara só, toda sequência que eu pegar no domínio, beleza? Então eu tenho aqui, desenhar aqui. Vai dar para enxergar esse desenho aqui nessa escuridão? Vai. Então olha só. Veja só, eu tenho um gráfico aqui de uma função. Aí eu pego um ponto x0 aqui. Desenhar um gráfico mais careta, só para o desenho ficar mais factível. Olha só, eu vou ter um ponto aqui, x0, aí eu tenho um ponto aqui, f de x0, beleza? Tranquilo? Tá? Agora eu pego aqui no domínio uma sequência convergindo para x0, tá beleza? Tranquilo? Então essa sequência aqui, xn, certo? Beleza? Aí eu posso calcular as imagens dessa sequência. As imagens dessa sequência são pontos aqui assim, tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, para cada xn daqui, eu vou ter um yn aqui, que é o f de xn. Então, eu vou considerar a sequência yn igual a f de xn, que vai estar aqui na vertical. Tranquilo? Beleza? Então, o que esse teorema diz é que a função é contínua no ponto x0, sem somente ser qualquer sequência que eu pegar aqui na horizontal, convergindo para x0, a imagem vai convergir para f de x0. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Tá? Alguma dúvida no enunciado do teorema? Tá de boa? Agora faz sentido um gráfico lá. Tá? Então, que aí a gente pode pensar naqueles gráficos meio de sequências, tá? Então vamos fazer a demonstração desse teorema e vamos voltar no gráfico, tá? Beleza? Então, a demonstração
Deixa eu botar primeiro. Beleza. Então vamos fazer assim, eu acho que eu vou escrever, né? Vocês acham melhor? Tá, vamos tentar. Sem qualquer coisa eu escrevo ali. Olha só, então vamos fazer a ida. Então, a ida desse teorema, por hipótese, a função é contínua em x0, tranquilo? Beleza? E eu quero provar que a tese é o que? Aquela implicação ali. Xn convergindo a x0 implica f de xn convergindo a f de x0, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sequência convergindo a xn convergindo a f de x0 e eu quero mostrar que f de xn converge a f de x0. Tá legal? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, para provar isso, qual é o meu objetivo? É mostrar que yn converge, yn que é f de xn, converge para f de x0. Tá legal? Certo? Então, para mostrar isso, eu vou pegar o epsilon, lembrando a definição de convergência de sequência. E eu tenho que mostrar o quê? Que existe um n0, tranquilo, tal que n maior ou igual que n0 implica módulo de yn menos f de x0 menor do que epsilon, que é a definição de convergência de sequência, tá? Aí, porém, eu tenho por hipótese que a função é contínua, tá legal? Certo? Se a função é contínua, o que eu tenho por hipótese, né, é que ela satisfaz a definição de continuidade, que é isso que está escrito aí, tá legal? Certo? Então, dado um epsilon, tranquilo? Certo? Existe um delta tal que isso aí vale. Tá de boa isso? Certo? Agora, o que eu sei também? Eu sei que xn converge para x0, concorda? Beleza? Se xn converge para x0, beleza? Então, eu sei o quê? Que para todo epsilon existe um n0 tal que n maior ou igual que n0 implica xn menos x0 menor do que epsilon. Tá beleza? O pulo do gato desse teorema é quem é o epsilon que eu vou tomar agora. Alguém tem alguma ideia? Quem é que eu vou colocar no lugar de epsilon? Deixa eu escrever aqui. Olha só. Beleza? Isso que eu escrevi aqui é a definição de convergência de sequência. Tá legal? Tá? E eu sei, tá escrito aqui que isso aqui acontece. Beleza? Tranquilo? Isso vale para todo epsilon. Então a grande passagem aqui é qual é aqui que vai concluir essa demonstração, é qual é o epsilon que eu vou escolher. É um epsilon muito esperto. Alguém tem alguma ideia? Hã? Delta. Quem falou Delta? Quem? Hã? Certo.
delta vai funcionar? Porque veja bem, o meu objetivo, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que YN converge para f de x0, beleza? Tranquilo? Tá? E para isso, eu já peguei esse epsilon aqui. Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é mostrar que YN menos f de x0 fica menor do que epsilon, concorda? Tá legal? Mas isso já está aqui, ó. Estão vendo que isso está aqui? Como é que eu garanto que isso acontece, que isso aqui vai valer? Isso aqui vai valer como isso aqui valer. Tá legal? Beleza? Certo? Então, se eu colocar, isso aqui vai valer para todo o epsilon. Se vale para todo o epsilon, eu posso colocar aquele delta lá. Certo? Então, se eu tiver xn menos x0 menor do que delta, essa implicação aqui vai garantir que f de xn menos f de delta fica menor do que epsilon. Isso mata a demonstração. Então, pronto. Beleza? Certo? Como eu sei que para todo epsilon isso aí acontece, em particular para aquele delta que está lá escrito, existe delta, isso aí vai acontecer. Tá legal? Xn menos x0 menor do que delta. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que, se eu pegar, eu tenho que existe esse n0 aqui. Se eu pegar um n maior ou igual que n0, eu vou ter xn menos x0 menor do que delta. Mas se xn menos x0 menor do que delta, pela implicação acima, eu vou ter que f de xn menos f de x0 menor do que f. Então eu tenho que n maior ou igual que n0 implica nisso aqui, e isso aqui, por sua vez, implica nisso. Então eu vou ter n maior ou igual que n0 implica f de xn menos f de x0 menor do que epsilon. Tá legal? Beleza? Que era o que eu queria mostrar. E com isso eu mostro que f de xn converge para f de x0. E aí, tá de boa ou não? A volta é mais legal, tá? Então, essa aí, tá ok? Sim? Pode continuar? Pode. A volta é mais legal que a volta é por absurdo. Por absurdo, a gente tem que negar a definição de continuidade. Certo? Que é bem legal fazer isso. Então, olha só. Agora vamos fazer, pronto, logo y converte para f de x0. Então, a hipótese é que isso aí acontece, tá? Que toda sequência convergindo a x0 eu vou ter yn convergindo a f de x0. Certo? E a tese é mostrar que a função é contínua em x0. Beleza? Tranquilo? A demonstração eu vou fazer supondo por absurdo que a função não seja contínua em x0, tá legal? Certo? Então vamos escrever a negação da definição de continuidade. Esse é o exercício mais legal dessa demonstração. Posso apagar isso aqui? Então, ó, vou escrever aqui a definição de continuidade. Beleza? Tranquilo? Então, como é que é a negativa lógica disso aí? Vamos, preste atenção. Existe, eu vou começar com existe. Para escrever essa negativa, é legal pensando por partes, tá? Tá, beleza? Então, o que essa definição diz? Que para todo epsilon vai acontecer isso tudo aqui, tá legal?
Certo? Como é que eu nego isso? Existe um epsilon para o qual isso não acontece. Tá de boa? Tá? Então, existe um epsilon zero, beleza? Para o qual isso aqui não acontece. Agora eu vou negar isso aqui. Tá? Como é que eu nego isso aqui? Tá o quê? Agora o quê? Para todo delta. Para todo delta maior do que zero. Isso aqui não vai acontecer. Então, o que eu vou dizer? A definição é: existe um delta para que isso aconteça. A negação disso é: isso aqui não acontece para nenhum delta. Então, para todo delta, isso aqui não vai valer. Tá? Então, agora eu tenho que negar essa parte aqui de dentro. Assim. Como é que é a negativa de uma implicação? Qual é a negativa de A implica B? Não é B não implica A. Qual é a negativa de A implica B? Se A e não B. Não, é A e não B. A e não B, beleza? Certo? Então, a negação de A implica B é A. E assim, né? Beleza? É A e não B. Tranquilo? Por quê? Porque A implica B significa o quê? Sempre que A acontece, B acontece. Então, por isso que a negação é A acontece, mas B não acontece. Beleza? Então, como é que é isso aqui? Como é que vai ser essa negativa aqui? Então, vai existir isso aqui, vai acontecer isso aqui, sem que isso aqui aconteça. Tá? Então, para todo delta, vai existir um x, que eu vou chamar de x delta, porque depende desse delta, tal que, vou botar aqui, tal que eu vou botar com, beleza? A distância desse x delta ao x0 menor do que delta e f de x delta menos f de x0 maior ou igual a f. Então aqui eu tenho o meu A e não B. Beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Então, todo mundo entendeu isso aqui? Sim? Certo? Beleza? Alguma dúvida nisso? Então vamos lá. Vai aparecer isso escrito aí, ó. Certo? Ali é um epsilon zero no final. Esse epsilon zero é só para destacar que aquilo é um epsilon fixado, tá? Beleza? Tranquilo? Tá? Bom, agora praticamente acabou a demonstração. Eu só preciso de um último passo, que é discretizar esse delta, tá? Porque repara só, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é negar agora a hipótese. Tranquilo? Certo? Porque, na verdade, essa é uma demonstração por contradição, tá? Eu parto da negativa da tese e vou chegar na negativa da hipótese. Que é aquela diferença, que nem importa muito, entre contradição e absurdo. Né? Essa é bem uma demonstração por contradição. Então, agora eu quero chegar na negativa da hipótese. A hipótese também é uma implicação, concorda? Então, qual é a negativa da hipótese? É igual aquilo ali, é A e não B. Tranquilo? Certo? Então, o que eu vou querer concluir? Ó? A hipótese é isso aqui, eu vou querer concluir A e não B. O que é o A e não B? Eu quero uma sequência que seja convergente para x0, mas que f de xn não seja convergente para f de x0. Para mostrar o quê? Que não vale essa implicação. Tá de boa isso, pessoal? Certo?
Como é que eu vou conseguir essa sequência? Isso aqui não vale para todo delta, certo? Tranquilo? Então eu vou pegar um delta igual a 1 sobre n. Por que eu peguei esse delta? Vou pegar esse delta igual a 1 sobre n. Em particular, se isso vale para todo delta, então vale para delta igual a 1 sobre n, tá legal? Esse 1 sobre n, eu já vou explicar qual é o papel dele. Poderia ser qualquer coisa tendendo a zero. Qualquer sequência poderia ser 2 elevado a menos n, por exemplo, tá? Por quê? Olha só o que eu vou ter ali. Em particular, por quê? Porque eu estou pegando valores particulares daquele delta. Tá legal? Eu vou ter, para cada n, tem um xn, tal que xn menos x0 é menor do que 1 sobre n, estão vendo ali? Certo? E f de xn menos f de x0 é maior ou igual que aquele ε0, que é o que está escrito em cima, beleza? Tranquilo? Então, repara, se eu tenho módulo de xn menos x0 menor do que 1 sobre n, o que isso vai acontecer? Quando n tende a infinito, isso aqui tende a x0. Tá de boa? Tá legal? Certo? Quando n tende a infinito, isso aqui vai tender a zero, concorda? Beleza? Tá? Mas f de xn não pode tender a f de x0, porque a distância entre f de xn e f de x0 vai ser sempre maior ou igual que y, então isso aqui não pode tender a zero. Para f de xn tender a f de x0, a distância deles teria que tender a zero, isso não pode acontecer. Tá legal? Beleza? Então aqui eu tenho o meu A e não B, que é a negativa dessa hipótese. Fechou? Ou não? Sim ou não? Beleza? Fala aí. Essa demonstração ela também é bem sintática, tá? Mas ela é assim. Então isso aí, x converte, xn converte x0, mas yn tem uma, não está dando para ver, tem um risquinho ali, tá? Não pode convergir f de x0, porque a distância, esse ε0 é um valor fixado, tá? Por isso que ele não pode, não é para todo o epsilon, é um ε0, é um valor fixo. Então é tipo uma barreira que impede o f de xn de se aproximar do f de x0, tá? Beleza? Então essa demonstração, como eu disse, ela é bem sintática, mas não quer dizer que ela é fácil, porque ela envolve vários jogos lógicos de negação, que você tem que negar várias coisas, mas ela é essencialmente lógica, né? Beleza? Então agora ainda tem muita aula. Então agora vamos voltar, mas semana que vem a gente vai até acabar mais cedo, porque a gente pode tomar um soro. Uai, fazer avaliação também ali no show, não. Então olha só, pessoal. Ah, pode ser no Siri. Sabia que o Júlio ia saber a resposta. O vídeo. Eu conheço mais o lado de lá da poça. O vídeo você mora em Niterói? Moro em Niterói. Normalmente o pessoal vai ir para a rua do Rio, assim, né, no shopping. Mas eu prefiro o Siri, acho bem mais legal. Também acho. Mas enfim, vamos lá. Olha só. Então, dado esse teorema, né, como eu falei, caracterização que está escrito ali, vamos voltar àqueles dois exemplos anteriores, tá? Porque esse teorema ele ajuda a entender que essa função aí, tanto entender que essa função aí é descontínua, como entender que a outra é contínua, beleza? Tranquilo? Então, como é que eu aplico esse teorema para entender que essa função é descontínua? O que o teorema diz? Que para uma função ser contínua, por exemplo, no caso do ponto zero ali, no ponto x0 é igual a zero, qualquer sequência tendendo para zero no domínio teria que ter a imagem tendendo para zero também. Beleza? Mas eu tenho
Olha só, eu posso construir essa sequência aí que eu chamei de AM, beleza? Que a sequência AM tende a 0 e a imagem dela tende a 0 também, concorda? Porque a imagem dela é idêntica, porque eu escolhi os valores de AM para o seno ser 0. Então a imagem dela é constante igual a 0. Mas eu também posso pegar uma outra sequência, que é essa aí, não sei se está certo esse negócio, π mais 2kπ, porque ela é escolhida para quê? Para o seno ficar 1, tá certo isso? Tá. Eu tenho uma preguiça com essas coisas. Para o seno ser 1. Então eu tenho uma sequência que tende a 0, mas a imagem dela e a imagem tende a 0. Tem uma outra sequência que tende a 0, mas a imagem tende a 1. Eu poderia escolher uma outra sequência que tende a 0 e a imagem tende a menos 1. Beleza? Da mesma forma que eu fiz ali, eu poderia pegar qualquer valor alfa entre menos 1 e 1 e ter uma sequência que tende para aquele valor. Bastaria eu pegar um arcosseno para isso, beleza? Eu posso pegar tipo assim, alfa igual a meio, beleza? Aí eu pego arcosseno de meio mais 2kπ. Aí ela vai entender para que todo mundo entendeu isso que eu estou falando. Beleza, pessoal? Certo? Ou um alfa qualquer ali dentro. Tá? Então o que vai acontecer? Isso ajuda a pensar que o gráfico dessa função está se acumulando no segmento menos 1, 1. Então ela nunca vai poder, qualquer valor que eu pegar aqui entre menos 1 e 1, eu vou ter uma sequência aproximando desse valor. Tá legal? Show! E da mesma forma, a outra, então pronto, isso aí que eu acabei de falar, para todo alfa entre menos 1 e 1, etc, etc. Eu consigo uma sequência de tal maneira que xn tende a 0 e 1 de xn tende para aquele valor de alfa. Fez sentido isso? Tá? E a outra também. Toda sequência que eu pegar tendendo a 0, o v de xn tende a 0, beleza? Posso pensar até assim, é uma sequência, porque quando eu calcular o v de xn vai ser uma sequência tendendo a 0 multiplicada por uma limitada, isso tende a 0. Tranquilo? Então, mas dá para ver também pelo gráfico, certo? Pelo gráfico, qualquer sequência que eu tiver aqui, ó, a imagem dela vai estar se afunilando do 0, viu? Dá para perceber? Tranquilo? Tá? Então é outra maneira de pensar. A gente já falou um pouco nesses dois exemplos, falando diretamente da definição, tá? Mas isso também nos ajuda a pensar. Tá beleza, pessoal? Show? Tá. Alguma dúvida sobre isso? Beleza? Bom, então agora vamos começar a falar de limite. Ah não, tem esse exemplo aí que eu nem vou falar. Esse aí é a função mais legal do mundo, tá? Felipe sabe qual é, eu acho. Hã? Essa aí eu não vou nem demonstrar hoje, tá? Eu vou jogar assim vou demonstrar a propriedade legal dessa função semana que vem, tá? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho de limite. Semana que vem só vai ficar faltando os dois teoremas, tá? Então vamos lá. Essa função, spoiler, essa função mais legal do mundo. Como é que é essa função? Ela é definida da seguinte forma. Ela vale 0 nos irracionais, tranquilo? E nos racionais eu pego a representação daquele racional como fração irredutível e coloco 1 sobre Q, beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, f de 5 meios é quanto? Fala aí. Hã? Não. Meio. Certo? Tranquilo? F de 4 terços é quanto? 1 terço. Beleza, pessoal? Todo mundo visualizou? Tá?
Então, fazendo a pergunta ao contrário, quais são? E nos irracionais é tudo zero. Então, f de π é zero, f de raiz de 2 é zero, tranquilo? Tá? Fazendo a pergunta ao contrário, quais são os valores de x, tal que f de x é meio? Fala aí. Quais são? Não, 2 sobre 2 a imagem é 1. Todos os inteiros, a imagem é 1, entendeu? Porque a imagem é o denominador, tá? Então, é 1 meio, depois o quê? 3 meios, depois o quê? 5 meios, 7 meios, assim por diante. No negativo é a mesma coisa. Então, pode pensar só no positivo. Beleza, pessoal? Certo? Agora, quais são os valores que a imagem dessa função é 1 terço? 1 terço, 2 terços, 4 terços. Isso. Só mais um. Qual é que a imagem é 1 quarto? 1 quarto, 3 quartos, 5 quartos, 7 quartos, certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é assim que essa função se comprova. Agora, vocês acham que essa função é contínua ou descontínua? Ou como? Não pode falar quem já sabe, tá? Que é o Felipe. E quem olhou ali rapidinho? Tem um spoiler. Alguém tem alguma intuição? Agora tem uma intuição enviesada. O que é descontínua a intuição? A intuição. Acho que a intuição é que ela é descontínua, né? Assim, porque ela é muito louca. E vocês falam do Para a verdade, ela é descontínua. Então, essa função ela é o seguinte, ela é, preste atenção, descontínua nos racionais e contínua nos irracionais. Beleza? Que é uma coisa muito louca, você pensar que pode existir uma função com essa propriedade, né? Que ela é contínua nos racionais, nos irracionais, que é um conjunto denso, mas ela é descontínua nos racionais. Beleza? Então essa função tem essa propriedade. Deixa eu ver se tem demonstração por aqui. Tem um gráfico dela? Então, não tem a demonstração dela aí, eu acho que vou fazer na aula que vem, tá? Mas então, a chave para entender é pensar que aparência teria o gráfico dela. Não dá para desenhar o gráfico dela, tá? Beleza? Mas por que ela... eu acho que é mais fácil pensar que ela entender que ela é descontínua nos racionais do que entender por que ela é contínua nos racionais, nos irracionais, tá? E por que ela é contínua nos irracionais? Essencialmente a ideia é o seguinte, pensando no gráfico, olha só, eu perguntei para vocês agora quem são os pontos, tal que f de x é igual a meio. Aí é 1 meio, 3 meios, etc. Depois 1 terço. Beleza? Depois 1 quarto. Aí a gente pode pensar assim, quais são os pontos x, tal que f de x é igual a 1 centésimo. Certo? Não tem que dar muito trabalho pensar sobre isso, tem que pensar no MDC das coisas, tá? Mas assim, tipo assim, eu vou ter 1 centésimo, concorda? Sim. Depois o quê? 3 centésimos, depois 5 centésimos não, vem 6, 7 centésimos, beleza? Mas enfim, vê se dá para entender o seguinte, conforme eu vou diminuindo o valor da imagem, eu vou ter pontos mais próximos que tem aquela imagem. Deu para perceber isso? Certo? Por exemplo, 1 meio. Vou ter que fazer um desenho aqui. Eu não perdi na imagem aí. Calma aí. Desenhar bem grandão aqui. Desenhar só entre 0 e 1, tá? Aí eu vou pegar 1 meio. Certo? Quem é o ponto cuja imagem é 1 meio? Dentro desse intervalo só o próprio meio, beleza? Tranquilo? Tá? F de 1
é 1, f de 0 é 1 também, vamos dizer. Beleza? Depois 1/3. Vou botar 1/3 aqui. 1/2, 1/3. Aí 1/3 vai ser o quê? Aqui dentro desse intervalo. Vai ser 1/3 e 2/3, concorda? Depois 1/4, depois 1/5. Então, o que eu estou querendo dizer? Quanto mais baixo, mais pontos vai ter que ter aquela imagem, beleza? Tipo assim, se eu pegar aqui, faz de conta que eu peguei 1/100 aqui, bem baixinho. Aí vai ter um monte de ponto aqui, ó, que é a imagem de 1/100, concorda? Beleza? Tranquilo? Então o que eu quero dizer? Quanto mais baixo o valor da imagem, mais pontos não. Eu vou ter pontos mais próximos que tem aquela imagem. Todo mundo percebeu isso? Então, é como se dá para ver que essa função está se acumulando no zero. Quanto mais eu me aproximo do zero, mais denso o gráfico vai ficando. Então, por isso, o motivo que ela é contínua nos irracionais é porque eu defini zero nos irracionais. Então, ela meio está se aproximando daqueles do zero, entendeu? Aqui na vertical. Deu para ter uma ideia, assim, do que eu estou falando? Na aula que vem a gente faz essa demonstração, tá? Na verdade, eu acho que ela está feita na linha de exercício. Beleza? Mas deu para entender isso aí que eu falei? Ela é como se fosse um orvalho assim, caindo, né? Tá nevando. Exatamente, nevando. Eu prefiro orvalho, pô, odeio neve. Beleza? Eu odeio mesmo, suporto que o romantismo que a pessoa tem com neve. Enfim. Beleza, pessoal? Show? Só romantiza a neve quem não mora lá. É, exatamente. Eu acho insuportável. Assim. Tá. Tranquilo, pessoal? Esse exemplo anterior fez sentido? Concordo que é a função mais legal do mundo. Eu acho super legal essa função. Bom, esse teorema aí, já falei um pouco sobre ele, não vou fazer a demonstração, mas é aquilo que a gente chama de caracterização de funções contínuas por abertos. E mais uma vez, é aquilo que eu falei, né, bem no começo da aula de hoje. A gente fala de proximidade por meio de bolas, mas tudo que eu preciso para falar de proximidade é de abertos. Tá? Então esse teorema é uma reformulação da definição de continuidade com aberto. Então uma função contínua é aquela que a contra-imagem de um aberto é um aberto. E isso aí é um equivalente da definição de continuidade que se torna a definição mais genérica de continuidade. Então, em espaços topológicos, onde a gente não tem uma distância definida, a definição de continuidade é isso. Tá? A gente não vai falar sobre isso aqui. Beleza, pessoal? Depois, se der tempo, na aula que vem eu até faço essa demonstração aí. Ela é meio trabalhosa, mas ela não é difícil. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Porque eu só quero pelo menos 4h30 começar a falar de limite na aula de hoje, tá? Oi? Quando eu falando que ali, se a gente pensar um sobre o número primo, fica mais fácil. Exatamente. Então os números vão ficando mais distantes. Isso. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Podemos falar rápido um pouquinho de limite? Alguma pergunta sobre o que a gente viu até agora? Beleza? Isso. Tá. Então vamos lá. Agora tá uma parte mais fácil da aula, para acabar, para dar uma relaxada. É tipo assim, aterrissando, tá? Certo? Bom, então eu quero falar, na verdade, tipo assim, outras letras com a mesma melodia, tá? Então,
Na verdade, estou colocando aí a definição de limite que é muito parecida com a definição de continuidade. Tranquilo? Então eu quero comparar a definição de limite com a definição de continuidade. O que elas têm de diferente? Então eu estou falando outras letras com a mesma melodia, porque a definição de limite tem aquele mesmo ritmo da definição de continuidade, sobre o qual nós já falamos hoje. Tá? Para todo épsilon, né? A gente falou bastante por que tem que ser nessa ordem, né? De para todo épsilon existe delta, etc. Essa ordem, ou seja, esse ritmo, né? Que você pega um épsilon e aí eu pego um épsilon e tenho que devolver um delta. Esse ritmo é comum a essas definições. Certo? Só que eu estou falando que a mesma melodia com outra letra, porque a partir desse ritmo, essa definição quer dizer outra coisa. Tá legal? E qual é essa outra coisa que essa definição quer dizer? Né? Então, repara só, vou botar a definição. Então, essa aí é a definição de limite. Vou botar a definição de continuidade aqui que a gente já viu. Beleza? Tá? Tranquilo? E nesses quadradinhos aqui, eu estou destacando algumas diferenças. Tá? Essas diferenças nos ajudam a entender o que a definição de limite quer dizer, comparando com a definição de continuidade. Então, a primeira diferença que eu quero colocar é a seguinte: no caso da definição de continuidade, como eu já falei com bastante ênfase, o ponto que a gente tem que pertencer ao domínio, tá legal? Não faz sentido falar de continuidade num ponto que não pertence ao domínio, beleza? Tá? No caso da definição de limite, o ponto... Tá. No caso da definição de limite, o ponto ele não precisa pertencer ao domínio. Tá? Aqui é um D' que está aqui. D' é o conjunto dos pontos de acumulação, tá legal? Certo? Mas ele tem que ser um ponto de acumulação no domínio, beleza? O que é? Ponto de acumulação é aquele que é um ponto de aderência e não é um ponto isolado. Estão lembrados disso? Então é um ponto no domínio que se acumula mesmo. Então, tipo assim, no caso da função 1 sobre x, o zero não é um elemento do domínio, mas é um ponto de acumulação. Tá certo? Beleza? Então não faz sentido, no caso da função f de x igual a 1 sobre x, falar da continuidade dela no zero, mas faz sentido falar do limite. Beleza? Então o limite lateral, no caso, vai existir. Beleza? Tranquilo? Certo? Bom. As outra diferença que está aqui, né? Aqui eu tenho, na definição de continuidade, eu tenho o valor da função no ponto. Por quê? Porque, como eu disse, a função tem que estar definida no ponto. Beleza? E aqui, na definição de limite, eu tenho o valor no limite, que é um valor que não precisa ser o valor da função. A função não pode nem existir naquele ponto. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? E finalmente eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que x menos x0, isso aqui que talvez seja mais assim que ajuda a entender. Aqui eu tenho x menos x0 menor que delta, que eu escrevo assim, e aqui eu coloco esse zero menor, tarará. O que é esse pedaço aqui? O que eu quero dizer? Quando eu digo que isso aqui é maior do que zero, isso serve apenas para dizer, quando eu digo que esse, o que eu estou dizendo aqui? Que esse módulo, ele é diferente de zero. Então eu quero dizer apenas que x é diferente de x0. Então, essa desigualdade aqui, ó, é uma maneira econômica de dizer x menor do que x0 menor do que delta e x é diferente de x0. Tá legal? Beleza? Então, o que isso quer dizer? Que é muito importante. Quer dizer que quando eu falo de limite, certo? Eu não olho, eu vou pegar os valores de x, tranquilo? Que estão próximos de x0, menos o próprio x0. E não é continuidade, não. Eu vou
incluir o próprio x0. Tá legal? Então, o que isso significa? Que quando eu falo de limite, não importa o que acontece com o próprio ponto, só importa o que acontece perto do ponto. Tá legal? Tá? A função pode não nem estar definida no ponto. Então, o limite, a pergunta que eu faço quando eu falo de limite é sobre tendência. Tá legal? Beleza? Então, quando eu falo de limite, eu estou perguntando o seguinte: quando a função, aliás, quando x se aproxima do ponto x0, para onde se aproxima f de x0? Tá legal? Beleza? Tranquilo? E quando eu falo de continuidade, eu estou falando o seguinte, eu estou perguntando o seguinte: os pontos próximos de x0 estão sendo levados em pontos próximos de f de x0? Então reparem que são coisas que têm muito a ver, mas são perguntas diferentes, tá? Porque para uma delas eu quero olhar para os pontos próximos de x0, incluindo o próprio x0, para a outra não. Beleza? Tá de boa isso? Tá? Bom, aí alguns exemplos aqui que nos ajudam a entender isso. Tranquilo? Que aí não dá para ver nada, mas eu vou falar o que é. Nesse caso, dessa função que está aparecendo aí é o seguinte: eu tenho, nesse primeiro exemplo aqui, o gráfico é uma reta normal. Está dando para ver o que está escrito aqui, pelo menos? Sim? Tá. Olha só, o gráfico é uma reta normal, beleza? E eu tenho um ponto x0 e eu tenho um ponto f de x0 aqui, tranquilo? Uma reta assim. Ok, beleza? Então o que eu tenho? Eu tenho nesse caso, que é a função. Então eu tenho esse ponto x0 no caso. Ele é um elemento do domínio e também é um ponto de acumulação do domínio, tá? Certo? Porque, qual é a comparação que eu estou fazendo aqui? Para eu falar de continuidade, eu tenho que ter um ponto do domínio. Para eu falar de limite, eu tenho que ter um ponto de acumulação do domínio. Tá legal? Nesse caso, o ponto em questão é as duas coisas. Ele pertence ao domínio e é um ponto de acumulação. Tá? Porque lembrando que o ponto de acumulação, ele pode pertencer ao domínio e não ser ponto de acumulação, e pode não pertencer e ser ponto de acumulação. Tá? Então, no caso aqui, ele é as duas coisas. Então, eu tenho que essa função está definida e é contínua em x0 e que o limite dela é igual a f de x0. Tá beleza? Tranquilo? Esse é um exemplo bem caretinho. Mas eu posso ter uma situação, esse aí. Então qual é esse desenho aí, ó? Esse desenho, ó, eu tenho um gráfico aqui que é uma reta e eu estou botando uma bolinha aberta num ponto e jogando a imagem aqui para cima. Tá dando para ver aqui? Tá? Então, o que eu tenho aqui? Da mesma forma que o outro, eu tenho que o ponto x0 em questão pertence ao domínio e é ponto de acumulação do domínio também. Porque o domínio é esse intervalo todo aqui, tá legal? Beleza? Aqui, ó, o domínio é o intervalo que eu botei aqui de menos 2 a 3, aqui também. Então, esse ponto aqui, ele pertence ao domínio e é ponto de acumulação do domínio, tá beleza? Tá legal? Só que nesse caso, a função está definida, mas ela não é contínua no ponto, porque eu estou colocando a imagem dela aqui em cima. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o limite existe, mas é diferente de f de x0. Tá legal? Beleza? Tá de boa isso aqui? Tá. Agora, um outro caso, que é esse aí, olha só. Nessa terceira situação aqui, eu estou botando uma bolinha aberta aqui, só que eu não estou jogando essa bolinha aberta para lugar nenhum, tá legal?
Então, nesse caso aqui, eu estou alterando o domínio da função em relação aos anteriores, tá? Então, eu tenho que o domínio dessa função é esse intervalo aqui menos esse ponto aqui. Beleza? Tranquilo? Então, o que está escrito aqui? Esse ponto, esse ponto x0, porque o domínio é esse intervalo menos esse ponto aqui, tá? Então, agora, esse ponto x0 não pertence ao domínio, mas é ponto de acumulação do domínio, tá beleza? Certo? Então, a função, no caso, não está definida nesse ponto. Então, repare que a função não está definida nesse ponto, eu nem pergunto se ela é contínua ou descontínua. Porque aqui ela está definida e é contínua, aqui ela está definida, mas não é contínua, e aqui ela não está definida. Mas o limite é igual, o limite existe, o limite é esse valor de A aqui. Tá legal? Beleza? Bom, e aí mais um exemplo, que é o seguinte. Eu estou colocando essa função aqui, que ela tem um buraco aqui no meio, tem só um ponto aqui, beleza? Então o domínio dela é um intervalo aqui, um pedaço do intervalo aqui, um ponto aqui no meio. Tranquilo? Então, repara que agora, esse ponto aqui, ó, o domínio é o quê? Menos 2 a 0, que é esse pedaço aqui, união, ponto 1, que é um ponto isolado aqui no meio. Tá dando para ver isso? Ou para ver não, para imaginar? Não querem que eu desenhe aqui? Então um intervalo aqui, um ponto isolado e outro intervalo aqui. Então agora, esse ponto aqui, ele pertence ao domínio, mas não é ponto de acumulação. Porque para ser ponto de acumulação, ele não pode ser um ponto isolado. Tá legal? Então olha só, nos dois primeiros, eu tenho que um ponto em questão é elemento domínio e é ponto de acumulação. Nesse aqui, ele não é do domínio, mas é ponto de acumulação. Nesse aqui, ele é do domínio, mas não é ponto de acumulação. Tá legal? Então, nesse aqui, faz sentido eu falar do limite, mas não faz sentido eu falar de continuidade. Beleza? Porque para falar do limite, ele tem que ser ponto de acumulação. E para falar de continuidade, ele tem que ser elemento. Tá legal? Já nesse aqui, que é ao contrário, faz sentido eu falar de continuidade, mas não faz sentido falar de limite. Beleza? Pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. Para falar de continuidade, ele tem que ser elemento no domínio. Então ela é contínua. Aquela coisa, quando é um ponto isolado, ela é contínua. Mas não faz sentido perguntar sobre o limite. Tá de boa isso, pessoal? Tranquilo? Certo? Bom, então esses exemplos aí, que depois vocês vão ver os desenhos bonitinhos, duas coisas para destacar, certo? Uma coisa é essa, o ponto pertence elemento domínio e ponto de acumulação, tranquilo? Beleza? Tá? Então, quando for as duas coisas ao mesmo tempo, eu posso falar tanto de continuidade quanto de limite. Mas nesse caso aqui, que ele não é domínio, eu posso falar de limite, mas não de continuidade. Nesse ponto aqui, que ele é domínio, mas não é de acumulação, eu posso falar de continuidade, mas não de limite. Então isso é uma coisa, tá? A outra coisa, olhando para esses três primeiros exemplos aqui, repare que esses três exemplos, eles têm o mesmo comportamento quanto ao limite, concorda? Eu tenho, nesses três aqui, eu tenho o limite de f de x igual a A, tá beleza? Certo? Mas, eles têm três comportamentos diferentes quanto à continuidade. Então, no primeiro, a função está definida e é contínua. No segundo, a função está definida e não é contínua. No terceiro, a função não está definida. Mas o limite é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que o limite, para o limite, é indiferente o que acontece no ponto. Não importa o que acontece no ponto. Só importa o que acontece na vizinhança do ponto. Beleza? Tranquilo? Certo? Fez sentido isso? Tá.
Aí, para terminar, deixa eu ver que horas senão a gente vai terminar mais cedo hoje também. Para terminar, eu tenho essa tipo mito de cálculo 1, 2. Uma função é contínua em um ponto, sei somente seu limite existe e é igual ao valor da função no ponto. Beleza? Certo? Isso é verdade. É isso aí que bom, isso aí eu já falei, né? Quando se fala sobre a função rasgar ou não, e tal, e o limite fala sobre tendência, né? De quem a função se aproxima, etc. E uma coisa pode acontecer sem que a outra coisa aconteça, tá? Então, esse negócio, a função é contínua em um ponto, sei somente seu limite existe e é igual ao valor da função do ponto, é verdade, desde que o ponto em questão seja, ao mesmo tempo, elemento no mínimo e ponto de acumulação. Aí, beleza, eu posso falar isso, tá? Então, é o que eu estou escrevendo aqui, ó, nesse teorema, que seria a formalização disso aí. Mas, para que isso seja verdade, eu tenho que colocar na hipótese que o ponto x0 pertence a D interseção D', tá? Ou seja, ele é elemento no mínimo e é ponto de acumulação. Porque, como os exemplos anteriores mostram, ele pode ser uma coisa e não ser a outra. Se ele for as duas coisas ao mesmo tempo, aí beleza, aí eu posso falar isso. Tá legal? Deixa eu ver se mais alguma coisa. Tá. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Certo? E aí, as coisas fizeram sentido hoje? Ou não? A parte do 29. Hã? Essa parte do 22. Pode ter sentido, mais palpável do que o anterior. Quem mais? Quem viajou hoje? Assim? Quais foram as dificuldades de hoje? Eu quero mais umas demonstrações. Normal. Ainda mais quando é muito. Carregado. Bom, então na aula que vem a gente vai falar sobre. Bom, tem esse teorema aí que é análogo àquele caracterização por sequências, tá? Beleza? Que é igualzinho ao outro. E a gente vai falar. A gente colocou essa definição aqui, né? De limite, que é o limite da função no ponto, tá? A gente vai falar das outras definições que também usam a palavra limite, mas que são qualitativamente diferentes. Então, no caso de função, a gente tem limite no infinito, que é quando x tende a infinito, e limite, não, ao contrário, não, falei certo, quando x tende a infinito, e limite infinito, que é quando a função tende a infinito, tá? Então, são outras definições, porque a gente, quando aparece o infinito, a gente não está falando mais de convergência, a gente está falando de divergência, beleza? Mas são outras definições que ainda tem essa mesma melodia aí. Então a gente vai falar, então se a gente aprende essa melodia, entende como ela funciona, a gente consegue anunciar qualquer definição de limite sem decorar nada. Tá? Então a gente vai falar sobre isso e vai demonstrar os dois teoremas que faltam, que são o teorema do valor intermediário e o teorema de Weierstrass. E aí acabou. E deixa eu perguntar, a questão da avaliação, você tem ideia de prazo, assim? Só o pessoal se organizar mesmo. Não, vocês escolhem o prazo. Olha, não dá tanto poder pra gente programa. Essa risadinha de canto. Eu preciso definir, eu preciso descobrir só qual é o limite que eu tenho para lançar as notas, tá? Vou tentar descobrir isso. É a única limitação desse prazo. Mas a avaliação em si você deve disponibilizar semana que vem? Sim. Vou tentar fazer, excepcionalmente, eu vou tentar fazer ela com antecedência. Tá? E aí, de repente, na própria terça eu disponibilizo. Já toma o show e fica fazendo questão. Isso. Opa, tirando dúvida. Tirando dúvida. A resenha A gente dá bastante apoio.